De número 96. Meus irmãos, esses últimos dias, eu tenho pregado alguns domingos uma sequência de salmos. Já pregamos sobre os salmos de número 92, que fala sobre a gratidão ao Senhor, que somente os tolos que não compreendem a importância de agradecer a Deus. Também falamos sobre os salmos 93, que ele vai justamente exaltar a majestade de Deus, que os rios, a natureza, na verdade, se levantam, ou a expressão levantar, se prostram diante desse Deus, que é um Deus que está fora da criação, além, evidentemente, que está conosco, participa, Ele, aquele que nos assiste, nos contempla, mas é um Deus tão poderoso que também está de fora, vendo toda a criação, e essa criação deve manifestar a Ele a devida honra. Também falamos, numa quinta-feira, Salmos de número 94. Salmos 94 vai falar desse Deus que é poderoso, que observa todas as coisas, Ele observa tudo, e Ele vai dizer no final de Salmos 94, que nem mesmo os mais poderosos, e aqui, meus irmãos, eu vou colocar na nossa forma humana e brasileira, nem o STF é mais poderoso do que Deus. Eu vou simplificar aqui, muito bem simplificado. Nem STF consegue mais ser mais poderoso do que Deus. O Salmos 95, o salmista ele vai fazer um convite a esse Deus que está acima de todos, que está exaltado acima de toda a majestade. Então o Salmos 95 vai falar que também esse Deus que deve ser adorado, que é um Deus supremo, benfeitor, ele faz o convite que devemos nos prostrar diante dele. E ele vai usar aqui 3 verbos: prostrar, ajoelhar e também adorar. No sentido de adorar, que devemos prestar a Deus um serviço. No sentido de ajoelhar, que devemos reverenciá-lo. E no sentido, meus irmãos, que ele fala de nos entregar a Ele, de nos inclinarmos diante desse Deus, é reconhecer que realmente, novamente, está acima de nós. E nós vamos falar agora sobre os Salmos de número 96. Os Salmos 96, meus irmãos, é uma síntese, podemos dizer assim, de 1 Crônicas, capítulo de número 16, que também faz menção de 2º livro de Samuel, capítulo de número 6. Qual é o contexto aqui? Israel estava sem a arca do Senhor, porque ela tinha sido levada. Os filisteus foram lá e tomaram a arca do Senhor, porque estava dentro da casa do Senhor existindo desobediência. Havia um profeta chamado Eli, que não profetizava segundo Deus, ele assistia às atrocidades até mesmo da sua própria família, e permitia até mesmo que seus filhos fizessem algo terrível diante do Senhor. Todo animal que era sacrificado a Deus e deveria ser a Deus, ele pegava, sabe para quê, meus irmãos? No bom popular aqui, brasileirês, para fazer um churrasco. Aquelas carnes que deveriam ser queimadas como oferta ao Senhor, os profetas, os filhos do profeta Eli, pegavam para si essas oferendas a Deus e comiam aquilo que não era para eles comerem, apesar que as ofertas que eram trazidas ao templo do Senhor também serviam para a manutenção dos levitas, dos sacerdotes e também daqueles que trabalhavam no tabernáculo do Senhor, mas eles não separavam isso. O que era de Deus pegavam para si. O que era oferecido, na verdade, para Deus era tido para eles. E isso trouxe não apenas na casa do profeta Eli, mas também para toda a nação de Israel um problema seríssimo, porque Israel há muitos anos não ouvia genuinamente a palavra do Senhor. E aqui eu quero fazer uma pausa sobre essa história, falar como é importante obedecermos a palavra, praticarmos a palavra do Senhor, porque um crente que não obedece, não pratica a palavra do Senhor, ele um dia vai morrer. E a pior morte que eu quero colocar aqui não é a morte física. Apesar que aqueles que morrem sem Jesus Cristo, sem confessá-lo como Senhor e Salvador, certamente ao morrerem, no dia que Jesus Cristo voltar, o ressuscitar dessas pessoas é para a condenação eterna. Até mesmo porque, como diz o autor aos Hebreus, depois da morte segue-se ao juízo. Não existe forma nenhuma, nem nenhuma intermediação, nem do próprio Jesus Cristo, pós-morte, alguém poder ser salvo. A salvação, no momento, é agora para nós, enquanto estamos com vida. Não existe salvação pós-morte.
Ou morremos com Cristo para sermos ressuscitados para a glória, ou morremos sem Cristo, que evidentemente ninguém quer isso, morrem para a condenação. Voltando aqui, meus irmãos, então a arca do Senhor é levada. Agora, essa arca do Senhor que representava a sua presença, quando esteve um bom período, meus amados irmãos, nas mãos dos inimigos, para os inimigos isso foi um problema seríssimo, porque ninguém pode resistir à santidade do Senhor. E aqui eu quero abrir outra aspas. Abrindo aspas. Todos aqueles que escarnecem da presença do Senhor, todos aqueles que querem fazer da palavra do Senhor, ou daquilo que nos deixou como princípio, como se fosse uma piada, uma brincadeira, um escárnio, esses devem, na verdade, tremer diante de Deus. Fecha aspas. E eu quero continuar abrindo outra aspas. Aqueles, porém, que obedecem ao Senhor e levam a sério a presença do Senhor, haverá na sua casa prosperidade, como houve também quando a arca do Senhor está em um processo de retornar à casa de Israel, à casa de Jerusalém. Todos são abençoados. E esse é o contexto de Salmos de número 96. Contudo, meus irmãos, o Salmos 96 vai dizer o seguinte, verso de número 1. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Verso 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. E que o Senhor nos ajude, nos use como instrumento em suas mãos, e a sua palavra seja, meus irmãos, de forma pura e transparente, pelo Santo Espírito, é claro, trazida aos corações dos irmãos. Meus amados, como nós falamos, Salmos 96 é uma síntese, se podemos dizer assim, do que ocorreu há muitos anos atrás, quando nós novamente falamos aqui a respeito de que a arca de Deus foi tomada. Os inimigos então roubaram aquilo que era especificamente no momento o lugar ideal, que era o santuário do Senhor. Então, no ano de 1104 a.C., a arca é tomada. Israel fica desolada, ao ponto, meus irmãos, que um dos netos, ou o neto do profeta Eli, que quando a sua mãe percebe que o seu marido morre e o seu genro morre, ela estava grávida. E as dores que nascem esse filho são dores muito maiores do que o próprio parto. É a dor porque a glória de Deus foi-se de Israel. E isso foi dado o nome desse menino chamado Icabode, ou então Icabô, como alguns falam, que significa foi-se a glória de Deus de Israel. E percebemos que essa assolação que estava no meio do povo de Deus era nítido, nas feições, nas expressões, nas falas do próprio povo de Israel. Como nós dissemos, a palavra de Deus também não era pregada como devida no meio desse povo que foi chamado para exemplificar um Deus poderoso, santo e gracioso. Contudo, meus amados irmãos, depois de Davi ser ungido a rei,
uma das coisas que ele prioriza é que a arca do Senhor volte para o lugar de onde não deveria sair. Assim também, meus irmãos, é a presença de Deus em nossa vida. A presença do Senhor é algo fundamental, essencial, importantíssima na vida de qualquer ser humano. Não é o dinheiro que faz justamente termos a graça do Senhor, até mesmo porque Ele é o dono do ouro, da prata, do dinheiro. Então Deus não necessita de riqueza, porque Ele é quem dá a riqueza. Deus também não precisa de poder. É evidente que o poder de Israel vai-se embora, ou a representação de Israel, ela fica um pouco assim minada. Então Davi também prioriza que a arca do Senhor volte para o lugar de onde não deveria sair, porque ela representava o poder, tanto o poder da majestade e da glória do Senhor, como também o poder de Israel no seu exercício cotidiano para vencer os inimigos. Aqueles que não possuem o poder de Deus, a presença do Senhor, estão vulneráveis. Por que estão vulneráveis? Porque a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, aí nos espreitando, aguardando uma brechinha para poder, meus irmãos, assim nos saquear ou até mesmo nos matar. Porém, aqueles que têm Jesus Cristo na sua vida, o poder do Altíssimo, têm a autoridade de até mesmo expulsar os demônios, porque a palavra do Senhor diz que o nome de Jesus Cristo é dado acima de todos os nomes. Filipenses fala que o nome dele está acima de poderes, de potestades, de principados, poderes humanos, de reinos humanos. O nome de Jesus é poderoso. Davi então se preocupa em trazer para si a arca do Senhor. E quando ele está escrevendo justamente esse salmo, que é um salmo maravilhoso, a partir do momento em que a arca do Senhor, representando a presença de Deus, a manifestação da glória do Senhor, a manifestação do seu poder, ele disse: olha, cantem ao Senhor um cântico novo. Talvez alguns possam dizer: então nós devemos cantar todos os dias um cântico que não seja antigo. A ideia do salmista é expressar que devemos cantar um cântico novo. É a ideia justamente, meus irmãos, não de todos os dias. O Espírito Santo, é claro que tem esse poder, e ele faz que uma pessoa, um músico, receba a iluminação dele para escrever, para fazer uma melodia ou uma harmonia de uma música para exaltá-lo. Mas a ideia do cântico novo aqui está atrelada a dois juízos. Primeiro, o juízo de Deus no antigo ou nos cânticos de Moisés era o cântico de pessoas que estavam exiladas. Quando nós, irmãos, percebemos que o cântico antigo, no momento em que Israel estava aprisionado nas mãos de Faraó, eles cantavam ao Senhor, mas os seus cânticos eram cânticos de murmúrias, de dores, eram cânticos de aflições, porque estavam sendo escravizados pelos egípcios. Mas quando o salmista fala, cantemos um cântico novo, arremeta-se aqui a um juízo de Deus libertador, que tira o povo da garra de Faraó, os deixa livre para adorá-lo. Aqui o cântico novo é o cântico do suspiro, da alma, meus irmãos, que foi liberta, da alma que se encontrou com ele, da alma que foi profundamente, meus irmãos, enchida pelo seu poder. Cantar um cântico novo aqui no salmista são aqueles que reconhecem que foram libertos pelo Senhor, que celebram a Deus o seu exílio, celebram a Deus a sua rendição a Ele, celebram um novo cântico, porque se fala daquele povo que foi redimido, liberto do pecado. Então nós cantamos um cântico novo, porque a nossa alma é nova, porque Ele nos fez novas criaturas. Há dois fatos importantes que também devemos relevar nesse verso. Primeiro, cantar também um cântico novo é um cântico de pessoas que estão revigoradas. Mesmo que cantemos uma música dos salmos e hinos, como o 232, considerado no nosso hinário o hino mais antigo, a Deus de Abraão louvai. Mesmo que cantemos hinos como Ele Exaltado, que é um cântico antigo, hinos, meus irmãos, que talvez eram do tempo de Ítalo,
Você não ouviu, né, Hilton? Mais ou menos. Mas existem hinos antigos. Quer ver um hino antigo? Não sei se os irmãos conhecem. Pai, eu te louvo, te amo e adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. 1980. E se eu cantar hoje, é um cântico antigo? Sim. Mas a ideia de eu cantá-lo hoje não é porque o hino é antigo. Ele se torna um cântico novo cantado agora, porque a minha alma está revigorada no Senhor. E essa é a ideia do salmista, que mesmo que cantemos hinos que foram realmente iluminados há muitos anos atrás, até mesmo pessoas que hoje já morrem no Senhor, se tornem novos, porque recebemos uma nova roupagem, fomos feitos novas criaturas, e todas as vezes que celebramos ao Senhor, se torna um novo cântico, porque estamos satisfeitos em Deus. O salmista, quando fala que devemos cantar ao Senhor, ele não apenas expressa que esse cântico é cantado de forma nova, revigorante, porque Deus está conosco, mas ela é proclamada em todas as nações de forma diária. A ideia de cantar a todas as nações é dizer justamente aos povos que o meu cântico, que a minha adoração não é fruto, meus irmãos, de um problema de angústia, de tristeza. O meu cântico não está atrelado aos problemas da vida, por mais que existem. Mas o cântico novo, além de ser de uma alma revigorada pelo Senhor, satisfeita pelo Senhor, isso é proclamado também às pessoas, para que as pessoas percebam que o que eu posso ter, ou que eu tenho, também elas podem receber. E aqui eu quero chamar a atenção a alguma coisa a nós. Interessante que hoje de manhã o pastor Moisés, o nosso pastor internacional, quando estava pregando sobre um dos maiores sermões que Jesus prega, Mateus capítulo de número 5, que também alguns teólogos consideram como um conceito também de moral, de civilidade e ética para o cristão. E ele fala que, ele comentando, um comentarista, que esse texto fala que é um escalonamento. À medida que a gente se torna humilde, a gente, na verdade, no bom sentido, tá? Vai escalonando até o Senhor, e quando a gente chega ao Senhor e tem experiência, a gente volta sendo pacificador. E essa pacificação, ela é verbalizada, ela é justamente influenciada pelo Espírito Santo para influenciarmos as pessoas. O salmista fala que, além de cantarmos com vigor, satisfeitos no Senhor, precisamos proclamar, expressar para as pessoas quem nós somos em Cristo. Aí vem um problema, que como cristãos às vezes nós enfrentamos: o testemunho. Eu lembro que um dia, um certo irmão cantando, eu achei engraçado porque, cadê o irmão Evandro? Foi até lá no Ideal, irmão Evandro, quando eu tive a oportunidade de somar com vocês lá, tinha um rapaz do meu lado que ele dizia, não, eu sou evangélico e tal. Ao dia quando a gente falei assim, rapaz, então você canta o hino aí. Ele começou a cantar no hino, aí entra um promotor e fala, rapaz, por que tu está cantando isso? Tu não vive isso? Meus irmãos, eu não sei onde enfiava a cara. A ideia de dizer que nós somos revigorados do Senhor também deve ser expressada às pessoas que estão ao nosso lado. O nosso testemunho de dizemos que somos cristãos, satisfeitos em Deus, as pessoas precisam perceber que nós somos satisfeitos em Deus. Quando as pessoas percebem que cantamos o Senhor porque somos satisfeitos nele, irmão Edmilson, que nós somos realmente alegres no Senhor, e expressamos às pessoas não vão nos convidar para determinadas coisas que são contra Deus, porque nos respeita, porque sabe que a nossa satisfação está em Deus. Agora, me preocupa muito, é claro que de vez em quando Satanás tenta a gente, de vez em quando ele põe umas tentações, irmão Pedro, que só o sangue de Jesus tem poder. Ô Satanás, meu irmão, que para mim tem que passar do outro lado da rua, por isso que eu chamo ele de lapeta e não capeta. Mas, meus irmãos, quando as pessoas percebem que procuramos também ter uma vida santa,
As pessoas também vão respeitar. É evidente que nesses últimos dias, por causa da iniquidade, as pessoas não respeitam mais a Deus, e nós vamos falar em versículos seguintes aqui. Mas a ideia do salmista é justamente isso. Quando você canta um canto novo, você está satisfeito, você está revigorado, e você precisa falar para as pessoas quem você é, o que você se tornou, como você foi alcançado por Jesus Cristo. Proclamem, digam a todas as terras, cantem todo mundo a esse Deus. Verso 2 fala que devemos cantar o Senhor e bendizer o seu nome. A ideia de bendizer, meus irmãos, é justamente relatar ou expressar a quem nós bendizemos. A ideia de bendizer aqui se refere em se ajoelhar diante do Senhor, em declarar a Ele toda a riqueza, todo o amor. Bendizer é saudá-lo, é expressar gratidão, louvor a esse Deus. É dizer a todos: olha, eu estou bendizendo o nome do Senhor, porque eu quero saudá-lo, eu quero me dobrar diante dEle, eu quero reverenciá-lo, porque Ele é maior e eu sou menor. Eu quero dizer para esse Deus que me trouxe satisfação em cantar hinos antigos, mas parecem ser novos, porque eu sou satisfeito nele. E dizer para as pessoas, todas as terras também cantarem, é falar também que esse cântico é uma expressão de total gratidão que eu dou a Ele. Nem todos os cânticos que nós cantamos ao Senhor são cânticos de gratidão. Muitas vezes, volto a repetir e ser enfático com a igreja, e eu já tinha dito aqui por vários momentos, que muitas vezes nós cantamos mentiras para Deus. Nós não cantamos com gratidão. Não existe alma no nosso canto. Não existe beleza no nosso canto. São cantigas, são hinos, são apenas louvores. Mas nós não damos realmente a Ele o que é devido. Muitas vezes estamos cantando a Deus cheios de pecados, apesar de sermos pecadores. Mas na verdade é que devemos buscar ter santidade. Porque sem santidade, como diz Hebreus, ninguém vê o Senhor. Mas muitas vezes, conscientemente, cantamos hinos ao Senhor em pecado. Cantamos, chegamos à igreja e cantamos, e acabamos de mentir. Chegamos para cantar na igreja, mas muitos acabaram de adulterar. Chegam para cantar diante do Senhor, mas acabaram, meus irmãos, de fazer falso testemunho de alguém. Chegam diante do Senhor, mas acabaram de fazer algo que é contra Deus. Aí estão aqui, levantam as mãos, apesar que é muito bom levantar as mãos para agradecer o Senhor. Mas quando o salmista fala, quando a gente está bendizendo o nome dEle, é que a nossa alma, o nosso coração está saudando, está tendo o prazer de chegar diante dEle e glorificá-lo, declarar a sua riqueza na igreja, declarar, meus irmãos, uma expressão profunda de gratidão. Gratidão porque Ele nos salvou, nos regenerou. Gratidão porque Ele tem nos dado muito mais do que merecemos, se é que nós merecemos alguma coisa. Bendizer o nome dEle, salmodiar, proclamar a sua salvação todos os dias, é dizer: Senhor, como é bom te louvar, como é bom agradecer, como é bom, meu Deus, falar do Senhor, como é bom proferir esse nome maravilhoso, como é bom cantar ao Senhor. Então eu estou bendizendo o seu nome. E ele aqui traduz justamente isso. É um cântico que tem como primazia agradecer o Senhor com a alma limpa. Interessante que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, quando ele vai falar a partir do verso 23, que é um dos versículos que mais conhecemos, na noite em que o Senhor foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo que é partido por vós, todas as vezes que vocês comerem, comam em memória de mim. Depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é meu cálice, é a nova aliança do meu sangue, e todas as vezes que vocês beberem, bebam em memória de mim.
A ideia de Paulo, quando devemos também mais adiante examinar, é justamente entender que devemos chegar diante do Senhor pedindo perdão dos nossos pecados. Antes de nós cantarmos, de elevarmos as nossas vozes, bendizer é a ideia de chegar diante dele limpos também. Uma expressão dita pelo nosso pastor Moisés pela manhã, quando ele cita também que devemos chegar diante do Senhor com o coração puro e mãos limpas. Então a ideia do salmista, meus irmãos, quando devemos bendizer o seu nome, é proclamar com a alma limpa, é proclamar entendendo que precisamos do seu perdão, de estarmos limpos da mentira, do adultério, da fornicação, estamos limpos de qualquer outra coisa que desagrada ao Senhor, porque bem dizer, a ideia original aqui é chegar diante dele puro e limpo para adorá-lo e termos satisfação em dizer quem ele é para nós. Eu vou perguntar às esposas aqui, quando seus maridos vão se deitar o dia todo trabalhando, cheirando a fué, tá aquele que cheiro maravilhoso, sabe que cheiro? Aquela nhaca. As irmãs o recebem na cama para dormir? Eu, meu irmão, se bobear, minha esposa fala, durma fora, e quando você tomar banho, você entra. Dá para pensar? Vocês lembram na época de pandemia? Lembram? Que a gente chegava em casa, qual a primeira coisa que a gente fazia? No alto, tirar as roupas, e direto, a gente vai direto ao banheiro, tirava todas as roupas, colocava para lavar. Alguns tinham um tapetezinho até com álcool. Não é assim, meus irmãos? Não é assim? Porque a gente tinha um temor de transmitir o vírus para as pessoas que nós amamos. Limpávamos, tirávamos os sapatos, colocávamos para lavar. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que tem muita gente aqui que não lavou, nunca na vida lavou tanta roupa como na época da pandemia. Nunca higienizou tantas mãos como na época da pandemia. Agora vamos trazer para o âmbito espiritual. Nos preocupamos em não gerar para os nossos familiares, doenças. Nos cuidamos muitas vezes para que eles, que são amados nossos, não sofram o dano da doença, do vírus. Mas chegamos diante do Senhor cheio de vírus de pecado. É evidente que o único que tem poder de nos limpar é Jesus Cristo pelo seu sangue. Mas a atitude do arrependimento não cabe a Jesus, cabe a nós. A ação de pedir perdão a Ele não cabe a Jesus, cabe a nós. Então quando você vir bendizer o Senhor, venha com o seu coração limpo. Esqueça a televisão. Venha bendizer, saudar o Senhor com a alma pura. Venha bendizer ao Senhor, porque você está satisfeito nele, porque existe prazer no Senhor. E quando você chegar para adorar o Senhor, o primeiro momento em que o irmão fala, vamos abrir a nossa reunião de culto ao Senhor, a sua alma já está tinindo nele. Já dá para pensar, meus irmãos, que alguns só consideram que o culto está bom no finalzinho dele. Porque para se desvencilhar de tudo é como uma pessoa que vai dormir, tem problema de insônia. Ou aquelas pessoas que passam pela sua mente vários pensamentos. Ela demora a dormir porque é muita coisa na cabeça. E quando vai dormir é 4, 5 horas da manhã. Mas de 6 horas da manhã tem que acordar. Muitas vezes somos assim diante de Deus. Chegamos na sua casa cheia de coisas. Cheias de tantas outras coisas. Aí quando a gente vai chegar, a gente vai ouvindo, e a gente vai se desvencilhando das coisas que ficam. Aí quando começa a ficar bom, o culto acabou. Meus amados, bendiga o Senhor. Chega na casa do Senhor, é claro que temos nossos problemas, nem tem como a gente deixá-los muitas vezes para trás, mas venha com a sua mente saciada nele. Você começa a cultuar ao Senhor desde o momento que você pensou em sair da sua casa, vestir a sua roupa, calçar o sapato ou sua sandália. Quando você pensou em vir à casa do Senhor, você ali já está cultuando o nome dEle. Outra ideia que esse salmista nos traz é a ideia que devemos anunciar a sua glória divina, versos 3. Anuncie entre os povos a sua glória.
Anuncie entre as gentes as suas maravilhas. Por que devemos anunciar às pessoas? Preste atenção, meus irmãos. O salmista fala que devemos proclamar entre as nações, entre os povos, glória e maravilha. É evidente que uma das coisas mais comuns nos últimos dias é evidenciarmos os problemas, é potencializar as más notícias. Nesses últimos tempos, as palavras que estão em nossos lábios, em nossa boca, são palavras que não edificam. Muitas vezes quando nós estamos perto de alguém, conversando com essa pessoa, boa parte do que nós falamos são coisas que não edificam, que não trazem bem-estar. Eu não sou nada contra o jornalista, nem contra o jornalismo. Mas eu já disse aqui aos irmãos, eu evito de encher minha cabeça, que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu evito de trazer ao meu coração que foi novo porque Deus entrou nele. Eu evito de abrir os meus ouvidos ou o meu entendimento para aquilo que não edifica. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus Cristo que leva sobre si todas as nossas mazelas. Você já parou para pensar, meus irmãos, a tonelada de pecado que estava sobre os ombros de Jesus Cristo? Pecado terríveis. Ele levou sobre si os pecados de estrupadores, de assassinos, de adúlteros, prostitutos, maledicentes. Olha o peso, a tonelada de pecado que estava sobre os ombros de Jesus Cristo. Não foi um pecadinho não, meus irmãos. Pecados de pessoas que nasceram antes da sua encarnação. Quando esse Deus se encarnou em homem, sim. Mas antes de Jesus Cristo vir este mundo como homem, ele morreu por pecados de pessoas há muitos anos atrás. Morreu por aquelas que estavam nascendo juntamente com ele. Ele morreu pelos pecados de pessoas que vieram depois dele, da subida aos céus. Ele morreu por pecado de nós que hoje estamos vivos. E a morte dele já é válida para aqueles que ainda vão nascer. Você já parou para pensar a multidão, o peso de pecado que estava sobre os ombros de Jesus Cristo? Você já parou para pensar que ele levou sobre si o seu pecado, a sua transgressão, tudo que era de ruim, ele trouxe para si, se fez maldito por causa de nós, e nós o que estamos fazendo? Dando ouvido para aquilo que não edifica. Enchendo a nossa cabeça, a nossa alma, que foi comprado por um alto preço. Um sacrifício que nenhum ser humano poderia fazer. Mas estamos aonde? Dizendo para as pessoas, só o que não presta. Você quer falar algo bom para o seu irmão? Diga assim, meu irmão, eu te amo. Diga para ele, eu te amo. Pode dizer, não tenha medo não. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo tanto que nessa noite eu vou levar você para jantar. Aí vocês dão glória a Deus, né? Isso é boa notícia, meus irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, eis-me aqui. O salmista está dizendo, quem tem alma satisfeita em Deus, quem sauda o nome do Senhor, além de proclamar a sua salvação, ele verbaliza entre as nações e os povos, não as atrocidades. Ele fala sobre a glória de Deus e a sua maravilha. Ele diz para as pessoas, ei, Jesus Cristo é maravilhoso. Sabe por que ele é maravilhoso? Porque ele se fez pecado por causa sua. É essa notícia que devemos dar às pessoas. O mundo já está no caos, sim. Não devemos desprezar isso, não. Mas devemos filtrar na nossa alma, no nosso coração, o que temos ouvido, porque nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É esse anúncio que devemos dar. O salmista ainda fala, meus irmãos,
que devemos trazer às pessoas o que é louvável. Porque ele diz que esse Deus é temível, que esse Deus é temor. A ideia do salmista que traz em relação a ser temível, a ideia aqui não é o temível ou o temor, segundo a linguagem que muitas vezes nós temos no português, é o temor do medo. Apesar, meus irmãos, que quando essa palavra, temor ou temível, do hebraico é traduzido para o português, a ideia muitas vezes que se traz para o português é aquele temor de medo, de tremular diante do Senhor. Mas o salmista não está falando desse temor que nós nos tremulamos diante dele, que temos medo de nos aproximar dele, até mesmo porque aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, reconhecem que ele é santo, que é poderoso, mas sabe que ele pode ser uma pessoa próxima de nós. A ideia do temor aqui, meus irmãos, é a ideia de reverenciá-lo, reverenciar de forma grandiosa. É a reverência que também é um termo chamado reverência saudável. É aquela reverência que a gente está diante de um Deus que é maior do que nós, mais poderoso do que nós, mas não há nenhum tremor no coração de sentido de estar perto dele, porque o Senhor quer que estejamos perto dele. Não há, meus irmãos, nenhum desejo de Deus que você esteja longe dele. Temer ao Senhor é saber que ele é sublime, magnífico, poderoso, ele está acima dos céus, mas existe o desejo do temor de ter encontro com ele. Não é à toa que Provérbios, Salomão escrevendo os Provérbios, Provérbios 1, verso 7 diz que para ter sabedoria é preciso temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio do saber. Salomão, quando coloca isso, ele está dizendo que se aproximar diante do Senhor é justamente o temor saudável, é o reconhecimento que ele é poderoso, mesmo que ele seja extremamente santo, 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 santo. Eu quero ter encontro com o santo, eu quero compartilhar com o santo, eu quero me comunicar com esse santo, eu quero estar perto dele, eu quero conviver com ele, mesmo sabendo que esse Deus pode nos lançar corpo e alma no inferno, mas eu quero estar próximo dele. Então fazer o temível é fazê-lo agradável aos nossos corações, é dizer: Senhor, eu quero estar perto de ti, e promover aos outros o desejo de também estar perto dele. Infelizmente, há muitos cristãos que afastam outras pessoas daquele que gostaria que você estivesse perto dele. Muitas vezes nós somos os promotores ou os mediadores do desejo da distância de Deus. É evidente que nesses últimos dias nós temos percebido pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não querem ter a comunicação com o Pai. Mas também, meus irmãos, nós devemos fazer de tudo para que sejamos o exemplo para as pessoas se aproximarem de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos adverte que devemos verdadeiramente sermos testemunhas fiéis do seu evangelho. Devemos dizer às pessoas que Deus é bom. E eu quero aqui, meus irmãos, aproveitar algo. É evidente que o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. É evidente que atualmente eu estou servindo essa igreja como pastor titular, mas eu sou tão falho como vocês. Qual deve ser o meu testemunho? Evidentemente como cristão. Mas a igreja precisa entender que a vinda de vocês está por causa de Cristo, que é o cabeça, o sustentador e o fundamentador dessa igreja. É o fundamento, a pedra angular dessa igreja. Contudo, você não deve decidir sair ou ir para o lugar por causa dos homens ou pessoas. Certo dia, eu cheguei para o irmão aqui na igreja, ele desejoso de sair há muito tempo. Eu fiz a pergunta para ele: meu irmão, por que você quer sair da igreja? Pastor, eu vou sair porque fulano de tal
olhou torto para mim. Eu estou indo. Eu fiz uma simples pergunta para o irmão. Meu amado, você está saindo por causa de fulano de tal. Eu falei, tô, pastor. Então deixa eu perguntar, fulano de tal é mais poderoso do que Deus na sua vida? Ele disse, não, pastor. Fulano de tal é quem manda na sua vida? Não, pastor. Fulano de tal é quem está dizendo para você, saia da igreja? Não, pastor. Então não saia. Já para eu pensar, meus irmãos, que muitas vezes as nossas decisões estão atreladas aos homens e não à vontade de Deus? Já para pensar que muitas vezes as nossas decisões são por causa de alguém humano, pecador, miserável igual você, e não porque Deus falou? Não esqueça, meus irmãos, que todas as pessoas que desobedeceram à voz do Senhor tiveram algo terrível na sua vida. Se nós olharmos para a vida de Abrão e Sarai, antes de receberem a promessa de serem uma grande nação, são comissionados pelo Senhor a saírem, Gênesis 12. E o Senhor fala, olha, vocês vão ser pais de uma grande nação. E o Senhor disse para Sara e Abraão, vocês vão ter filhos. Mas Sara, com a vontade imensa de ser mãe, faz com que o seu marido tenha filhos, não imediatamente por ela, mas por Agar. Ela pega Agar, pessoal, toma assim, ela vai ser a barriga de aluguel. Mas a promessa estava sobre Agar ou estava sobre Sara, meus irmãos? E o que era para Sara fazer? Esperar e não tomar decisão. Mas ela tomou a decisão, achando que ela poderia ajudar a Deus. Eu vou dar uma ajudinha a Deus. Eu vou dar um jeitinho para que a promessa... Eu acho que Sara era brasileira. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Toma aqui, H. Ó, Abraão, você vai ser pai a partir dela. Mas era a partir de Sara. O que aconteceu? Ok. Nasceu um filho. Nasceu um filho de Agar. Qual era o nome do filho de Agar? Ismael. Mas depois o Senhor concede a bênção de Sara ser mãe e nasce Isaac. Mas preste atenção. Por causa de uma precipitação, de uma decisão fora da vontade do Senhor, ela provocou uma divisão, uma briga milenar, uma divisão de povos que até hoje, meus irmãos, estão ali atrelando. De vez em quando tem uma briguinha lá. Quer ver outro? Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo, apesar que o problema não era o cabelo, era a obediência de Sansão. Sansão, meus irmãos, faz tudo. Deus dá força, o Espírito Santo, quando precisava realmente, através de Sansão, vencer inimigos, ele mata 1000 homens. Fez o que fez. Contudo, porém, entretanto, ele vai tomar a decisão de que Deus não o ordenou e não autorizou. Ele vai para o lugar do estrangeiro, para a terra do estrangeiro, e toma a mulher que tem um nome maior da face da terra, que é Dalilá. Vocês pegaram, né? Ele agora se deita com a mulher que Deus não autorizou, que Deus não deu como esposa. E qual foi o fim trágico de tudo isso? Ele morre sem descendência. E você sabia que o judeu, quando não tem descendência, meus irmãos, ele não é tido como judeu? Ele também tem uma marginalidade em relação ao judaísmo. Tudo porque Deus obedeceu ao Senhor. Então, meus irmãos, voltando para o texto, nós precisamos proclamar o que é bom, a glória e a majestade. Porque o verso 4 diz, porque Ele é grande, porque nós anunciamos a grandeza e a majestade, porque Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele tem tudo, Ele tem poder, tem graça, misericórdia, unção, provisão. Nós devemos proclamar esse Deus que é maravilhoso. Ao Senhor. Contudo, partindo para o término dessa mensagem, nós não podemos esquecer que devemos proclamar o Senhor porque estamos satisfeitos nele. Cantem um cântico novo. Mesmo que os hinos sejam antigos, eu canto um canto novo porque a minha alma está nele, satisfeita nele. E eu faço que esse cântico seja bendito, benigno, bendizente,
aquele cântico que se dobra diante do Senhor, que se inclina, e eu faço isso todos os dias. Eu vou anunciar as minhas palavras, a minha comunicação, não é falando coisa ruim, apesar que ela existe, não tem como negá-la. É evidente que a gente vai ficar falando o resto da vida, não, a gente de vez em quando conversa sobre coisas ruins. Isso é natural, convivemos com pessoas. Mas aqueles que são saudáveis no Senhor, porque receberam uma nova graça, porque antes estava na graça do mundo, que era uma graça deprimente, agora recebe a verdadeira graça do Senhor Deus, que salva, que liberta, que regenera, que abençoa, que nos livra. Então vou falar sobre esse Deus que fez a maravilha no meu coração. E ao fazer isso, eu vou fazer com que as pessoas do meu lado também ouçam as suas maravilhas. Porque ele vai dizer no verso de número 9, adorem ao Senhor, adorem na beleza da sua santidade, tremam diante dele. Ele volta a dizer novamente no verso 10, digam, verbalizem, falem para as nações que o Senhor está reinando. Preste atenção aqui, meus irmãos, para a gente concluir. Preste atenção. Por mais que a gente tenha vivido momentos difíceis, ou estamos vivendo momentos difíceis, no mundo caótico, a Bíblia fala, jaz no maligno. O mundo pode estar jaz no maligno, mas quem continua reinando é o Senhor Deus. O mundo pode estar em perturbação, mas quem ainda continua reinando é o Senhor Todo-Poderoso. Digam para as pessoas, olha, chegam para você, meu irmão, o negócio está feio, mas eu quero dizer para você, diga para essa pessoa, diz, olha meu irmão, você me diz que está feio, mas eu vou te apresentar aquele que tem poder. Quando alguém chegar para você, meu irmão, está difícil, chore com ele. Você pode lamentar com ele, mas não esqueça de dizê-lo, Deus está no controle de todas as coisas. Quando alguém chegar perto de você e dizer, pastor, ou irmã, está difícil a situação lá em casa, mas diga para ela, o Senhor ainda reina, o Senhor ainda é poderoso, o Senhor ainda está na destra. Você está na destra do Pai. Você está nas mãos do Pai. Você, minha irmã, está na destra, na poderosa mão do nosso Deus. A sua mão está segurando a sua vida. Mesmo que o mundo esteja caótico, diga, o Senhor ainda reina. O Senhor ainda vive. O Senhor ainda está no controle. Então diga, o Senhor reina. Porque Ele reina? Porque foi Ele quem fundou o mundo, foi Ele quem criou todas as coisas. Por isso nada se abala, porque o que Ele disse está dito, e ninguém pode derrubar a sua palavra. Voltando aos nossos amigos do STF, uma coisa é julgada, eles vão lá e põe, eita, tira. Mas Deus não tem esse negócio não. Quando Ele fala, tá, porque tá. Quando Deus fala, tá feito, tá feito. Quem poderá abaixar a mão do Deus vivo? Quando o Senhor age, quem pode impedir? Quem impedirá o seu agir? Quem é que pode dizer a Ele, faça isso ou faça aquilo? Ninguém pode. O Senhor reina, e a sua palavra não é abalada, porque Ele é Senhor poderoso. Por isso aplique ao seu coração duas coisas. Primeiro, alegre o seu coração, porque no verso 11 diz que os céus se alegram e exultem. O mar, ele ruge, não porque está bravio, ele ruge em glória ao Senhor. Ele alegra, o campo se alegra, porque o campo sabe que quem o criou foi Deus. Salmo 150, todo ser que respira, verso 6, louve ao Senhor. Ele está dizendo que se os céus, se o mar, se o campo cantem de alegria ao Senhor, então devemos fazer o mesmo. Alegre o seu coração no Senhor, porque Ele reina.
Agora não esqueça de aplicar o último verso também desses salmos. Salmos 96, verso 13. Que ele fala: na presença do Senhor, devemos fazer isso tudo bem? Devemos. Por quê? Porque Ele está chegando. Ele está vindo. O Senhor está voltando. E quando Ele voltar, é Ele quem vai julgar. Não são os homens que vão dizer para Ele o que deve fazer. Ele vai voltar e vai julgar. E o mundo será julgado não com injustiça, mas com justiça. Os povos também serão julgados com justiça. Mas preste atenção, algo que fez meu coração tremer mais um pouco. Mas Ele julgará tanto as terras, as nações, os povos, com justiça, com equidade. Mas Ele o fará de acordo com a nossa fidelidade. Não, de acordo com cada um, não apenas minha. Esse é o juízo de Deus. O Senhor um dia voltará, buscará o seu povo, buscará os remidos dele, mas os seus remidos precisam ser fiéis a Ele, precisam fugir do pecado, para que não sejam julgados para a condenação eterna. Esse verso é um verso escatológico, que nos mostra que o Senhor um dia voltará, que os tempos são findos, que todos estarão diante dEle, e não fugirá ninguém da sua presença, homens grandes e pequenos, poderosos, ou pessoas que não têm o poder talvez de influenciar, atores, e todos aqueles que estão na mídia, cheios de fama ou de glória, a sua glória diante dele é nada. Tanto é nada que diz a palavra do Senhor que todo joelho se dobrará, impérios inteiros, quer seja presidentes, imperadores de países comunistas livres ou progressistas, quer sejam eles candidatos ou não na política, ou de poderes da justiça ou não, não importa quem seja você, ou qual cargo você ocupa, todos nós estaremos diante do Senhor, todos nós nos encontraremos diante dele nus, transparentes, todos nós estaremos ajoelhados, ateus, plebeus, gentios, judeus, brasileiros, estrangeiros, não importa quem sejamos, não importa o que somos, estaremos diante dele e proclamaremos que ele é Senhor dos exércitos. Contudo, finalizo dizendo que é importante para viver uma vida em que o julgamento seja, preste atenção, favorável a nós. Qual o julgamento favorável a nós que nós desejamos? Que nós não sejamos condenados, que nós não sejamos jogados no lago de fogo, como o livro de Apocalipse nos fala, lugar onde que Satanás, os seus demônios, onde que a própria morte, o inferno e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida ficarão perpetuamente e eternamente sendo assolados pela ira de Deus, sendo assolado pelo fogo da ira do nosso Deus. Contudo, se eu e você permanecemos fiéis alegremente no Senhor, não esqueça o que Jesus disse, que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias. Todos os dias Ele está com você, lhe assiste nos momentos mais difíceis. Então seja fiel ao Senhor. Não se esqueça também que o Senhor também deixou na sua palavra que nada neste mundo pode ser comparado ou se comparará com a glória que será manifestada para as nossas vidas. Então minha palavra é: aguente mais um pouquinho. Segura aí.
Seja forte e corajoso. Não te espantes. Levante a tua cabeça, meu irmão. Mantenha-se firme. Cante um hino ao Senhor. Por mais que seja difícil, levanta a sua cabeça para o alto. Uma das coisas que eu acho fantástico no hospital é que todos ali, meus irmãos, grande maioria, estão deitados olhando para o teto. Porque por mais que a pessoa diga, eu não creio em Deus, ele em um certo momento vai ter que olhar para o alto. Já para pensar que grande maioria das pessoas são enterradas com o quê? Olhando para cima. Sabe o que isso significa? É que há um Deus. E mesmo que o dia hoje nós não reconheçamos esse Deus, na eternidade, condenado ou glorificado, todos vão ter que reconhecer que Ele é soberano. Tu és soberano, Senhor. Você pode colocar de pé. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano, Senhor. Vamos cantar esse hino e já vamos terminar. Cante. Tu és soberano, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe tu sabes muito bem. Tu és. Enquanto a igreja canta, tu és soberano, tu és. Eu quero saber se tem alguém que quer confessar a sua vida a Jesus Cristo, que quer se entregar a Ele nessa noite. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, confessando como seu Senhor e Salvador. Alguém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e nessa noite deseja se reconciliar com Ele? Alguém? Enquanto a igreja canta, você pode vir à frente, eu quero orar por você. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me. Tu és. Mas apesar, levante as suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amarra-me a ti, tu és. Vai na paz, no nome santo de Jesus Cristo.